apenas conhecer o texto, né? Deve saber aplicar. A gente pode pegar um texto, às vezes, irmãos, e aplicar no momento errado, aplicar na vida da pessoa errada, aplicar... Então, né, ele vai pegar algumas coisas aqui que ele vai falar realmente, né, de que o ímpio ele nunca se sacia com as coisas dessa vida, tudo, mas ele aplica de forma errada na vida de Jó. E aí, irmãos, uma grande questão da lição de hoje também é a questão: somente os maus são punidos, na verdade, que é o tema, né? Não, na verdade é o contrário do tema, né? O justo não passa por tribulação. Então a pergunta seria: somente os maus são punidos? E aí, irmãos, a resposta de Jó demonstrava que havia um erro na doutrina de Zofar, né? Zofar estava pensando mais ou menos como Asaf pensou lá no Salmo 73, né? Jó mostra que os ímpios, eles podem sim ter uma vida feliz. Quando Jó vai dar a resposta para Zofar, lá no capítulo 21, ele vai mostrar que muitas vezes, irmãos, os ímpios, né, uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que né, no versículo 7 do capítulo 21, por exemplo, ele vai dizer assim, ó, por que razão vivem os ímpios? Aqui já é Jó falando. Envelhecem e ainda se esforçam em poder. A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, a casa do ímpio tem paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. Irmãos, eles têm paz, os filhos prosperam, eles são felizes, e Deus, ó, não castiga, Deus não faz, Deus parece que nem está vendo. Deus não faz nada na casa do ímpio. E aqui estou eu, sofrendo, sem entender, sirvo a Deus, tal. Olha só, o seu touro gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Então Jó vai dizer para ele, não, se você quiser entender a vida, se você quiser entender a vida por essa ótica, você vai ficar maluco, você vai perder a fé, você vai, né? Não faz sentido. Porque quando você olha para a vida do ímpio, os seus filhos se espalham, embora a sua casa não tenha paz, o seu touro gera, né, sem falhar, a sua vaca não aborta, há constantes festas em sua casa, morrem aparentemente em paz, né? Morrem lá, tem um velório chique, né? Tudo cheio de amigos, tal, não sei o quê. Então, não é assim. Eu não vou conseguir entender a vida por essa ótica, eu não vou conseguir entender o caminho de Deus dessa maneira, achando que somente os ímpios, eles sofrem. E apenas os maus são punidos, né? E aí, irmãos, eu fico pensando, né? Eu fiquei pensando nessa resposta que Jó dá para Zofar. Eu falei, nesse exato momento, irmãos, domingo, dia 22 de novembro, quantos ímpios, irmãos, estão se preparando para um churrasco daqui a pouco? E quantos justos estão neste momento no leito de uma UTI? É verdade, às vezes precisando de um aparelho para sobreviver. Tentar entender a vida, irmãos, e o caminho de Deus pela ótica de Zofar é um caminho escorregadio. E tem muitas teologias querendo apresentar, irmãos, este caminho para as pessoas, né? Muitos chegam no evangelho, irmãos, com essa perspectiva de que somente os maus, agora minha vida vai mudar, acabou o sofrimento, acabou as lutas. E aí, irmãos, essas pessoas, elas são comparadas com aquela semente que foi colocada entre os pedregais, né? Que rapidamente cresce e rapidamente se alegra, mas que rapidamente morre, porque não consegue entender o caminho de Deus, ok? Esses dias eu estava ouvindo, e eu sigo ele, eu gosto dele, do pastor Hernandes Dias Lopes, e eu fiquei assim, né, pensando, ele tem um casal de filhos, né, o filho dele mais velho já é casado, e tem a filha, a única filha dele, ela se casou agora, irmãos, nesse mês. Esse mês foi o final de outubro. E no dia, irmãos, que ela foi se casar, naquela semana, ele foi diagnosticado com Covid. E ele não pôde entrar no casamento da filha dele. E ele estava falando, irmãos, eu preparei a vida para esse dia. E no dia que eu ia entrar na igreja com a minha filha vestida de noiva, eu tive que ficar em casa trancado. Vai entender os caminhos de Deus, irmãos? Naquele mesmo dia, muitos ímpios entraram com as filhas na igreja, perfeitamente, em plena saúde. Vai entender o caminho de Deus por aí?
vai querer entender a justiça de Deus por aí, irmãos. Então, é essa ótica. Leva a gente a pensar, né, irmãos, na nossa vida. Fala, meu Deus, por quê? Não é verdade? Por quê? Então é isso. A lição de hoje nos mostra que o sofrimento nem sempre é consequência do pecado, nem sempre é consequência de más escolhas. Existe sofrimento que vem com um propósito maior. É aquilo que Jesus falou, o que eu faço agora vocês não entendem, vocês vão entender depois. Então, irmãos, existem coisas que vão além da nossa compreensão, porque se a gente tentar entender assim essas coisas, a gente já fica maluco. Imagina se Jesus falasse para nós. Aí a gente ia ficar doido de vez mesmo, porque a gente não era capaz de absorver, ok? Então, irmãos, nesse sentido, a vida é justa? O que vocês vão ter para me dizer? A vida é justa? Eu vou tomar um café enquanto vocês pensam aí. A vida é justa? Tá vendo? Vocês não estão sendo justos comigo. A vida não é justa, ó. Ninguém fala. A vida não é justa. Jesus é justo, a vida não. Não é. A vida não é justa. Nesse sentido, a vida não é. E aí, Salomão vai dizer assim em Eclesiastes: vi tudo isso nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça. Há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Eclesiastes capítulo 7, versículo 15. Não é justo. Não é justo. Nesse sentido, não é justo. E aí depois fala, então, será que as coisas estão assim aleatórias? Estão a esmo? As coisas estão assim largadas? Não. Não. O que nós entendemos existem propósitos de Deus que nós não vamos entender. Nós não vamos compreender no meio do furacão, no meio do sofrimento. Não vamos compreender. É verdade? Fiquei desempregado na pandemia, pastor Jefferson. Quantos ímpios foram promovidos? Miseráveis. E a gente aqui sofrendo. Ah, Senhor, eu quero estar diante de Ti. Eu quero reivindicar isso. Eu não aceito isso. Não, irmãos, eu não sei. Nós não entendemos. É verdade? E aí, quando você olha por essa ótica, né, de que existem coisas que estão além da nossa compreensão, você fala, é fé. Aí entra a fé. A gente serve a Deus pela fé, irmãos. Ok? Não há uma resposta para tudo aquilo que acontece. Existem, irmãos, infortúnios na vida que vão além do nosso entendimento. Por isso a gente precisa da fé. Ok? Isso daqui parece tipo uma fuga religiosa, né? Não tem resposta, então foge. Não é isso não, irmãos. Essa é a verdade, né? Eu estava lendo um livro ontem, né? E aí, inclusive, era de um rabino que ele dizia assim, ó, posso entender mais ou menos porque a mente de alguém, de repente, se funde e o indivíduo, de arma em punho, pega uma arma e vai para a rua disparar contra estranhos. Pode ser um veterano do exército, perseguido por lembranças das cenas que viu ou que participou em combate. Talvez tenha experimentado em casa, no trabalho, frustração e rejeição, além da sua capacidade de suportar. Teria sido tratado como João Ninguém, como alguém que não deveria ser levado a sério, até que seu furor explodiu e veio a decisão: vou mostrar-lhes que valho alguma coisa. Aí este homem pega uma arma, né, para atirar em inocentes, num comportamento irracional e lógico, mas dá para entender. Ele tem a causa dele, ele tem o motivo dele. Está querendo mostrar o seu valor. Mas não posso... Aí o rabino diz assim, ó, eu consigo entender que ele faz isso porque ele está com os traumas e está querendo mostrar e a cabeça explodiu e tal, né? Mas eu não posso compreender por qual razão Maria tinha que passar por aquela rua naquele exato momento. Enquanto que o senhor João, sem mais nem menos, resolveu entrar numa loja e assim salvou a própria vida. Não passou pelo caminho do cidadão que estava com a arma. O que levou o senhor Pedro a atravessar a rua, formando um alvo perfeito para o atirador enlouquecido, enquanto que o senhor Arthur, né, que só tomava uma xícara de café pela manhã, naquela manhã resolveu tomar 2 xícaras. E pelo fato de ter tomado a segunda xícara, escapou do tiroteio quando ela começou. A vida de dezenas de pessoas costuma ser afetadas por decisões dessa natureza. Ele fala assim, por qual razão? Um tomou uma xícara de café a mais, o outro que não passava por aquela rua passou justamente na hora que o homem estava atirando em todo mundo. Então é esse tipo de coisa, irmãos, que a gente não consegue entender. E aí,
O que a gente tende a avaliar? Não, o que tomou a segunda xícara de café ou de chá, ele era justo. Ele era justo. Ele era melhor do que aquele que nunca passava por aquela rua e passou e morreu. Não é a nossa lógica? A gente não pensa como Zofar? É isso. A gente tem que entender a vida, irmãos, com essa relação de causa e efeito. Ok? Aquele que tomou a segunda xícara de café, ele tomou aquela segunda xícara porque ele fez alguma coisa que Deus se agradou dele. Ele teve algum mérito para aquilo. E aí ele foi lá, Deus se agradou dele, Deus fez ele tomar a segunda xícara. E por ele ter tomado a segunda xícara, ele não morreu naquele dia. Já o outro tinha pisado na bola. O outro tinha aprontado lá, tinha feito. Então Deus fez com que ele, que não passasse por aquela rua, passasse por aquela rua naquele exato momento que estava tendo aquele monte de tiro e fosse alvo de um dos tiros. E morreu, pronto. Não é assim. Não tem explicação para isso, irmãos. Não dá. Se nós tentarmos entender a vida, irmãos, por essa ótica, a gente erra. A gente erra, ok? É interessante, irmãos. Eu estava lendo o chat aqui, por isso que eu parei. É interessante porque nós conseguimos enxergar Deus no livramento, mas não conseguimos enxergar Deus numa tragédia. Parou para pensar nisso? Que a gente enxerga Deus no livramento, mas a gente não enxerga Deus no sofrimento? E justamente nós, irmãos, por exemplo, a gente consegue enxergar Deus com mais clareza na cova de Daniel, porque houve livramento. A gente consegue enxergar Deus com clareza na fornalha ardente. A gente consegue enxergar Deus com clareza na abertura do Mar Vermelho. Mas a gente não consegue enxergar Deus nas prisões de Paulo. Não é verdade? A gente tem mais dificuldade. A gente, irmãos, consegue enxergar Deus naqueles que tiveram livramento, lá do capítulo 11 de Hebreus, mas a gente não consegue enxergar Deus naqueles que foram cerrados ao meio. Não é? E justamente nós, irmãos, que somos cristãos, nós que o nosso Deus morreu numa cruz. Como assim? A nossa ótica, irmãos, nesse sentido, se a gente não conseguir enxergar Deus no sofrimento, a nossa ótica está sendo muito mais pagã do que cristã. A nossa ótica está muito mais influenciada pela cultura que vivemos do que pelo Deus da Bíblia que temos. Não é verdade? Se o nosso Deus morreu numa cruz, como que eu não vou chegar a Deus no sofrimento? Como que eu não vou chegar ao propósito de Deus, irmãos, na calamidade, na dor? Na dor. Entendeu? Vocês estão com a cara de assustados, irmãos? O sofrimento não é algo exclusivo dos ímpios. A igreja primitiva, irmãos, a igreja primitiva que seguia o Deus crucificado, ela conseguia enxergar no sofrimento um privilégio. A primitiva conseguia enxergar no sofrimento um privilégio. Ela conseguia enxergar no sofrimento o profundo amor de Deus. Mas hoje, nós, diante do sofrimento, o que a gente... a gente só enxerga o abandono de Deus. Deus me abandonou. Deus me abandonou. Então, eu volto a dizer, a nossa teologia ela é muito mais para Zofar do que para Jó. Temos que todos os dias, todas as semanas, fazer um exercício na palavra de Deus para entendermos que Deus trabalha na dor, Deus trabalha no sofrimento. E que muitas vezes, irmãos, passar pela dor, irmãos, passar pelo sofrimento é um grande privilégio. É algo assim que Deus prepara para alguns. Entende? Com um propósito maior. Tá ok? Irmãos, Deus é soberano. É isso. Deus é soberano. E isso, irmãos, a gente fala que Deus é soberano, volta a dizer, porque quando você vai falar isso para uma pessoa do mundo, por exemplo, Deus trabalha no sofrimento, Deus trabalha na dor, eles sempre digam que é uma fuga, é a única resposta que vocês têm. Eu quero entender isso. Não, a gente não entende isso. A gente crê nisso. Verdade? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele é soberano e eu sei que há um propósito aí que às vezes foge da minha compreensão. Pastor. Pois não. Não, o irmão falou, o irmão estava falando dessa questão que a gente às vezes vai falar para alguém referente ao sofrimento.
Mas, na verdade, às vezes a gente costuma fazer o contrário, né? A gente, quando vai pregar para uma pessoa sobre Jesus, vai falar, geralmente a pessoa vem falar alguma coisa para nós de alguma situação e a tendência nossa é sempre falar, olha, vai para a igreja, Deus vai mudar essa situação. Então, geralmente a nossa pregação é em cima disso, em cima do que a pessoa está passando, né? E que Deus vai mudar aquilo, né? Então, eu acho que acontece mais isso do que a gente falar, não, ó, isso faz parte, né, Deus? E porque as pessoas geralmente não aceitam, né? Então, e hoje a gente vê que com a teologia da prosperidade e muitas igrejas pregam assim, né? Ó, vai lá que vai mudar as coisas, né? E a pessoa vai procurando mudança, né? Sem entender que às vezes aquilo que está passando é justamente para ocorrer uma mudança nela, né? Então a gente costuma fazer isso. É interessante que o irmão falou da igreja primitiva, eu estava até vendo um versículo aqui de Atos 14, né, e 19, que Paulo ele vai pregar ali na região de Icônio, Derbe, Listra, e ele é apedrejado lá, né, e diz que eles arrastaram ele para a cidade, fora da cidade, pensando que estava até morto, né, alguns dizem que ele até foi ressuscitado, que ele estava morto mesmo, né. E depois ele vai pregar para os irmãos e ele fala que é necessário passar por muitas tribulações, né? Então ele fala, ó, isso aqui faz parte da vida do crente, é necessário, ele fala, é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus, né? Então ele não fala que assim, pode acontecer, não, ele fala que é necessário, né? Eles, igual o irmão falou, eles tinham muito consciente essa questão do sofrimento, eles se alegravam, né? Eles sabiam que era. Eles tinham essa visão de necessidade, ó. Se a gente não passar, é que está errado. O certo é passar, né? Exatamente, exatamente. Era muito essa mentalidade de peregrinos, de forasteiros. Não é verdade? Eu estou na terra estranha, eu estou na terra do inimigo, ainda estou na terra do cativeiro. Embora já tenha sido salvo, já tenha sido regenerado, estou sendo santificado, mas a minha glorificação ainda não aconteceu. Eu ainda estou em terra estranha. Nós não temos essa mentalidade. Como falta essa mentalidade? Como se a gente estivesse aqui. Eles tinham muito essa questão, nós estamos em tendas. Nós, às vezes, pensamos, eu estou na minha casa. Eu estou, né? Como se o nosso lugar fosse aqui. E aí a gente sofre. A gente erra. Não, Gildo? Ô, meu irmão, paz do Senhor, tudo bem? Amém, Pai Senhor. Maravilha. Vendo a fala do irmão Fábio aí, como estava colocando, eu vi um testemunho, né? Na verdade, foi bem recente, de uma irmã que é assistente social, e ela foi fazer um trabalho bem onde fica aqueles irmãos, os cóptas, né? Aqueles mais ortodoxos, os cóptas, que eles dão muito, assim, é muito presente a questão da perseguição para eles, né? Por conta do Estado Islâmico, por conta daquelas calamidades que ocorrem, né? Né? Nessa parte do Oriente. E ela realmente ela foi muito confrontada da forma que eles pregam o evangelho, porque uma pessoa que passa a compor o cristianismo, naquele contexto cultural, a gente às vezes tem uma forma de evangelismo, né, que a gente fala, olha, aceita Jesus que a sua vida vai mudar, tudo mais, né, mudar o senso do bem. Lá é bem diferente, a cultura deles é assim, né? Olha, você está abraçando o cristianismo, olha, e você vai morrer por causa disso, tá? Então, assim, o evangelho quer pegar isso, por causa dessa fé que você abraçou, você vai sofrer consequências por conta disso. Então, essa a dinâmica que eles trabalham lá. E uma vez um irmão lá, que é copta, ela mostrou um vídeo de como que é as pregações aqui. Diz que o irmão entrou em choque. Falou assim, olha, não sei, não entendi. Como assim que vocês pregam tanto benefício que vem por intermédio a Jesus? Não, a gente não tem como conceber isso, né? A gente entende a parte que Deus provê e tudo mais, mas a gente não concebe dessa forma. Aqui a gente prega, por conta do evangelho que você está abraçando, você vai morrer justamente por conta disso. Então, talvez, eu falo a questão do sofrimento, como na cultura deles é muito presente a perseguição, talvez eles conseguem digerir isso com mais facilidade que a gente aqui, que é ocidental. Então, não sei, também eu posso dizer que também tem uma questão muito cultural nisso, né? De conflito que a gente vive também, né? Eu posso dizer também dessa forma, né? Exatamente.
Perfeito, perfeito. Bom, Paulo, não ia falar, bom, Paulo? Paz do Senhor, pastor Tadeu, tudo bem? Paz do Senhor, Paz do Senhor. Trazendo muito bom a reflexão. Gostei bastante. Assim, querendo trazer só uma pergunta, não querendo fugir do foco, né? Mas eu tô trazendo umas perguntas até das aulas passadas que eu não entendi tão bem, e agora ficou mais claro. Mas só para reforçar, fazendo a pergunta de novo, acho que eu até já fiz, sobre teologia mesmo. Assim, não vou fugir do foco, vou perguntar do foco. Mas assim, sobre teologia, porque você comentou teologia e pensamento de Zofar. Isso é totalmente excelente. Isso que é bom entender. E a teologia em si, a gente entende que a partir da Bíblia, né, que a gente entende que está a teologia. A gente vê o caso de Zafar, o próprio Deus fala a respeito de Jó. O Jó é a pessoa mais justa que tem na Terra. O Zafar deveria olhar para Jó, não olhar para a sua experiência para tentar entender uma teologia. Aí a minha pergunta fica a respeito disso. O pensamento de Zafar passa por uma teologia? Eu entendo que não, né? É mais uma experiência que ele tem e o pensamento dele está passando em cima de experiência, não necessariamente do que Deus é. Que o próprio Deus está falando que a história de Jó que é o exemplo. Isso que é legal. E sobre todo esse pensamento sobre sofrimento é bem legal. Eu mesmo, abrindo um parênteses, né, tenho até um testemunho. Eu, quando entrei na igreja, eu tinha exatamente esse tipo de... O Gildo lembra muito bem. O Gildo pode até tá dando até risada agora. Eu acho que eu entendia que era exatamente isso. Deus, quando eu entrava, assim, eu estudava muito as teologias gregas, aramaicas, enfim, estudava bastante sobre esse lado filosófico também, gostava de estudar bastante, mas eu tinha essa ideia, exatamente essa ideia de eu faço bem, Deus vai me retribuir. Aí eu via na igreja muitas pessoas recebendo profecia. Não, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar isso. Nossa, estou no lugar certo. Se eu fazer o bem, eu vou receber o bem. Aí eu me lembro, isso já faz 10 anos. A primeira profecia que eu recebi de uma irmã, ela chegou para mim e falou: você vai sofrer muito. Nossa, o que eu vou fazer agora? Eu te repreendo, né? Então, só mais uma coisinha, pastor. Quando você comentou também, você estava comentando sobre a teologia de Zafar, sobre esse lado de sofrimento. Eu entendo que ele foi para um lado errado, né? A gente já vê isso bem claro, né? Porque assim, ele apresentou um Deus que é soberano, de Deus, até lembra um pouquinho da pregação do Jonathan Edwards, Pecadores à Mão de Deus Irado. Só que a principal diferença é que o Jonathan Edwards, eu não sei se o pessoal conhece, mas ele traz um Deus, ele traz um Cristo, assim, ele traz assim, ele apresenta o inferno de uma forma totalmente grande, eu até tenho um trechinho aqui separado, mas ele traz o inferno, assim, de uma forma bem extensiva, e depois ele joga o evangelho. Acho que faltou isso. O Jafar, o Zofar, né? Ele simplesmente apresentou os atributos de Deus. Tentou comparar os atributos de Deus aos atributos de Jó. E assim, não apresentou nada depois disso. Não tinha nada depois disso. Assim, lógico que o pessoal vai entrar em parafuso. Só lendo um trechinho aqui, só da Pecadores à Mão de Deus Irado, só para o pessoal entender. Vossa saúde, vosso cuidado e vossa prudência. Vossos melhores planos, toda a vossa retidão, de nada valeria para sustentá-vos e conservar-os fora do inferno. Seria como tentar segurar uma avalanche de pedras com uma teia, como uma teia de aranha. Se não fosse a misericórdia de Deus, a terra não suportaria vocês por um só momento, pois são uma carga para ela. A natureza geme por causa de vocês. A criação foi obrigada a sujeitar
a sujeitar à escravidão, involuntariamente por causa das vossas corrupções. Não é com prazer que o sol brilha sobre vocês, para que a sua luz vos ilumine para pecarem e servir a Satanás. Essa é a ideia. O Jonathan Edwards apresenta o inferno de uma forma muito clara, visível, que você enxerga na sua frente, mas ao mesmo tempo ele apresenta a Deus, Deus, Cristo na nossa vida. Acho que faltou isso em Jofar. Foi aquilo que a gente falou no começo, né? Acho que faltou na palavra dele a graça, né? Porque essa teologia dele é a teologia da causa e efeito. E a teologia da causa e efeito não existe graça e não existe misericórdia, né? Se você merece receber algo, você vai receber. E aí já Jonathan Edwards, ele apresenta a misericórdia, na verdade. Mesmo você merecendo, você não vai receber. Ou graça, você só vai receber aquilo que você merece. Não, às vezes, você vai receber mesmo sem merecer. Sem ter mérito algum, Deus te dará por algo chamado graça. Então, isso muda tudo. Isso muda tudo na teologia, isso muda tudo na forma de pensar, né? Isso tem que estar muito, muito patente nos nossos pensamentos, né? A graça e a misericórdia. Porque senão... E é o que tem faltado bastante, né? A gente tem muito... por isso que eu falei... O irmão falou em relação à teologia, inclusive eu estou dando aula lá na Lapa, lá na Escola Teológica, sobre introdução à teologia. A gente tem falado de algumas teologias, que às vezes a nossa teologia, a base é a Bíblia, claro, é o fundamento, né? A Bíblia. Mas tem alguns outros tipos de teologia que a gente chama, que às vezes enriquece isso. Por exemplo, a teologia natural. O que é a teologia natural? É você olhar para a natureza e falar, existe um Deus. A natureza proclama a Deus. Só que o que a natureza te fala sobre Deus não é suficiente para a sua salvação. É como se a natureza simplesmente dissesse assim, ó, existe um Deus acima de nós, olha para Ele, busquem a Ele. Ela mostra, ela aponta para Deus, mas ela não dá detalhes desse Deus. Quem vai dar detalhes desse Deus é a Bíblia. Então, assim, quando a gente junta todas essas teologias, a gente cria lógicas na nossa cabeça. Essa lógica é a forma de pensar. Foi aquilo que eu falei no começo. E eu vou repetir, que alguns irmãos estavam. Então, na teologia de Zofar, você tinha Deus, você tinha Jó e você tinha o sofrimento. Deus, Jó e sofrimento. Se o sofrimento existe, aí, qual é a minha premissa seguinte? Se o sofrimento existe, ou Deus não é justo, ou Jó não é íntegro. Ou Deus não é justo, ou Jó não é íntegro, porque o sofrimento está aqui. E aí, próximo passo. Se o sofrimento existe, e eu sei que Deus é justo, que ele vai falar muito da justiça de Deus, eu sei que Deus é justo, qual que é a única conclusão que me resta? Jó não é íntegro. Jó não é íntegro. E eu, como eu falei, esse pensamento a gente faz na nossa cabeça em 5 segundos. Quando a gente olha para um problema, o problema está aí, o problema existe. E eu sei que Deus é justo, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é soberano. Meu amigo, confessa e deixa, e alcançarás misericórdia. O problema está em você. Você pecou, né? Então, e eu volto a dizer, existe sofrimento que é decorrente de pecado, sim. Existe sofrimento que é decorrente de más escolhas, sim. Mas o livro de Jó vai mostrar para nós que existe um terceiro caminho, que não é decorrente de pecado e não é decorrente de más escolhas. É simplesmente propósitos de Deus. E nós não temos como entender isso. Não temos como, né, como mensurar isso. Pastor Jefferson, o senhor tinha aberto o microfone, o senhor quer falar? Não, eu só estava pensando aqui, né, como entender o trabalhar de Deus, porque Deus, ele levantou vários impérios para oprimir o povo, né, o povo judeu. Você vê ele usando os profetas, e isso era difícil o povo entender. Vou levantar uma nação que irá julgar vocês, os caldeus, os assírios. E como entender isso, né? O povo não acreditava nisso. Falou, isso aí não é profeta nem aqui, nem no Japão. Porque como que Deus vai permitir isso? Nós somos a nação eleita, nós somos o povo escolhido, e Deus usava essa nação para julgar o Israel. Né? O pastor vai falar, ele está falando sobre o livro de Amós, e nós vamos ver ali a permissão de Deus dos piores impérios para julgar o povo de Israel. Então, assim, a irmã Andréia citou no chat aí, Deuteronômio 29, 29, né? Desde novo convertido com esse versículo de cor, Deuteronômio 29, 29. Às vezes eu ia fazer algumas perguntas para o Roberto, que foi quem me discipulou. Roberto, por que acontece isso? Deuteronômio 29, 29.
As coisas reveladas pertencem a nós, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Tem coisas que são reveladas, tem coisas que é para nós sabermos, tem coisas que não são reveladas. Não é para nós sabermos, não é para nós tentarmos entender, não é verdade? Então, e o pastor Zé Antônio fala da pandemia aí, não é verdade? Então, por exemplo, você pega as pessoas do mundo, quando acontece um mal como a pandemia, elas vão tentar entender, só que sem Deus, onde nós erramos, né? Existe uma lógica, existe uma resposta que a gente tem que buscar. E nós que somos crentes, a gente coloca Deus, mas a gente às vezes pensa da mesma maneira, né? O que nós fizemos, a gente não consegue entender. É a permissão de Deus. E aconteceu, tal, não sei o quê. Então, assim, cuidado para você não andar só nesses dois caminhos, que achar que o sofrimento é sempre uma consequência do pecado ou sempre consequência de más escolhas. Existe um terceiro caminho. Esse terceiro caminho ele é mais alto. Esse terceiro caminho ele está acima dos outros. Então, só vai entender esse terceiro caminho, irmãos, quem tiver com a visão um pouquinho mais, né, mais ampliada para saber, ó, não é pecado. Por que não acontece conosco? Acho que foi o que o irmão Gildo falou. Por que Davi, irmãos, é um homem segundo o coração de Deus? E Davi era um homem que ele cantava bastante em solilóquio. O que é solilóquio? Falando com ele mesmo. Solilóquio é quando nós falamos conosco mesmo. Aí Davi fala assim, louve ao Senhor, quem? Ó minha alma, está falando com ele mesmo. Louve ao Senhor, minha alma, e não te esqueças de nenhum benefício. Por quê? É muito essa questão do autoexame, de falar conosco mesmo, que é mais fácil, às vezes, a gente pregar para os outros do que pregar para nós mesmos. É mais fácil dar uma aula para os outros do que dar uma aula para nós mesmos. É mais fácil repreender os outros do que repreender... Tem um autor que fala assim, que o pior juiz que nós temos é nós mesmos, não é verdade? Então, às vezes, irmãos, a gente está passando por um problema e a gente fica procurando o nosso pecado. A gente se torna o próprio amigo de Jó conosco mesmo, não é verdade? A gente é o Zofar da nossa vida. Onde você errou, onde você pegou e fica vasculhando a vida. E se você vasculhar a vida, você vai achar pecado? Claro que vai, não precisa nem vasculhar, é só pensar no dia de ontem. Aí você fica ligando aquela falha que você cometeu com aquele sofrimento que você está passando e fica se martirizando com aquilo, e sendo que às vezes, ó, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É simplesmente o terceiro caminho. Lembra do terceiro caminho, viu? Amém? Irmãos, então assim, ó, para a gente concluir a nossa aula, eu vou acabar no horário hoje, eu estou feliz, viu? Acho que eu nunca consegui fazer isso. Para gente concluir a aula aqui, a gente tem que pensar o seguinte, o sofrimento não vem para nos mostrar se somos justos ou se somos ímpios. O sofrimento não vem, às vezes, para colocar a nossa justiça na balança. Jó era ímpio, era justo, quer dizer, Jó era justo, olha eu falando como eu falo. Jó era justo. E quem fala isso é Deus. E mesmo assim sofreu um bocado. Então o sofrimento não vem para mostrar quem é justo e quem é ímpio. O sofrimento vem para mostrar o quê? Que somos pequenos. Que todos nós somos pequenos, sem exceção. Muitas vezes, irmão, você pega alguém morre, e aí você vê os parentes, né, sempre se culpando. Ah, eu poderia ter feito assim, eu poderia não ter feito assado, né? Eu estava lendo um livro que o autor ele falou o seguinte, que ele foi visitar... Olha o que aconteceu na vida dele, lá nos Estados Unidos. Ele estava num estado próximo da Califórnia, o estado das praias dos Estados Unidos. Ele falou assim, eu fui visitar 2 famílias no mesmo dia, eram 2 enterros. E o enterro lá é diferente do nosso, irmãos. Às vezes dura vários dias, sabe? Demoram 5, 6 dias para enterrar a pessoa. É diferente daqui o processo lá. E aí ele falou assim, eu fui no primeiro, e aí a filha falou assim para mim, minha mãe morreu e tal. Se eu tivesse mandado ela para Califórnia, ela teria, acho que, vivido mais tempo. Ela gostava de ir lá, praia, descanso e tal. Olha, eu devia ter mandado ela para Califórnia, não sei o que e tal. E aí ele ouviu aquilo, fez oração, saiu dali e foi para o segundo enterro. Quando chegou no segundo enterro, o filho da mulher que tinha morrido falou assim para ele, eu acho que ela morreu porque eu mandei ela para a Califórnia. É uma viagem cansativa, ela teve que pegar avião, né? Pegou avião, aí voltou no avião, tal. Acho que ela ficou muito cansadinha da viagem e morreu. Foi porque eu mandei ela para a Califórnia. Então, às vezes, as pessoas ficam procurando, irmãos, analisando como se a gente tivesse o poder da vida e da morte. Entendeu? Olha a teologia, causa e efeito. Então, o sofrimento vem para nos mostrar que somos pequenos. Somos pequenos. Só para a gente concluir aqui,
Você sabia que os psicólogos, eles falam de um tal de mito, mito infantil da onipotência. Mito infantil da onipotência. Os psicólogos dizem que o bebê, quando ele nasce, ele pensa que o mundo existe para satisfazer as necessidades dele. E que o mundo gira em torno dele, sabia? O bebê, ele se acha meio onipotente, assim, ele é o Deus ali, né? Então, ele acha que tudo que ele faz com que as coisas aconteçam. Por exemplo, ele acorda de manhã, aí ele convoca o mundo todo para suas tarefas. Ele chora e, de repente, vem alguém atendê-lo, né? Quando ele está com fome, vem alguém alimentá-lo. Quando ele está molhado, vem alguém ali para trocar as fraldas, né? E aí ele diz assim, muito frequentemente, a gente não supera esse mito, a gente não supera essa noção infantil de que os nossos desejos fazem as coisas acontecerem, sabe? Aí nós crescemos e o sofrimento, irmãos, aparece para revelar o nosso real tamanho. Nós somos pequenos. Então, não é aquela questão, eu vou chorar e vai vir alguém me alimentar, e você chora e não vem ninguém te alimentar. E aí você fica molhado e não vem ninguém trocar suas fraldas. Porque o sofrimento vai mostrar para nós que somos pequenos, que não somos onipotentes, que o universo não gira em torno das nossas necessidades. Eu acho que esse talvez seja das grandes lições do sofrimento e da dor. É mostrar que somos criaturas pequenas, ok? Criaturas insuficientes. Amém, irmãos? Era isso que eu tinha para falar. Se alguém tiver mais alguma questão, estamos aqui. Que Deus abençoe a todos. Tenhamos um domingo abençoado. E já começa abençoado, né, irmãos? A escola dominical já começa abençoado. Que seja abençoado o restante do domingo. Deus abençoe, irmão Fábio. Tadeu, eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Eu acho que, então, a gente entende que existe, né, a teologia, e ela é bíblica, de causa e efeito, né? O homem planta, aquilo que colhe. Exatamente. De onde que caberia essa teologia nos dias atuais agora? Foi aquilo que nós falamos. Eu acho assim, você tem 3 opções. Você, diante do sofrimento, ele é consequência do pecado, e aí caberia essa teologia. Ele é consequência de más escolhas, e também essa teologia da semeadura, a lei da semeadura, ela vai caber nos primeiros 2 caminhos. Ela cabe nos primeiros 2 caminhos. Ou é consequência de pecado, ou é consequência de más escolhas. Ok? A lição de hoje vem para nos mostrar que existe um terceiro caminho, e que muitas vezes é desprezado, que existe um caminho onde não é nem pecado nem más escolhas, existe um caminho onde é simplesmente propósito de Deus. Há um propósito de Deus. Ok? Há algo maior. Não é causa e efeito. É simplesmente propósito de Deus. Então, essa lei da semeadura, pastor Jéssica, está lá em Gálatas, né? Ela serve para nos mostrar os 2 primeiros caminhos que realmente existem. Né? A pessoa está sofrendo, às vezes, no casamento, tal, não sei o quê. Às vezes, qual é o problema? Foi uma escolha. Né? De repente, foi uma escolha que Deus falou lá atrás, tal. E aí foi aquilo que a gente falou. Quando você está diante de uma má escolha, o que você deve fazer? Se for possível, reverta. Se não for possível, administre. Administre. Né? Não tem o que fazer, né? O que a gente não pode ficar é somente pensando nesses 2 caminhos. Ou é pecado, ou é má escolha. Não, existe um terceiro. Então é isso que a aula vem para nos mostrar, vem para expandir a nossa visão nesse sentido, né? Diante do mal, diante do sofrimento. Se a gente só pensa na causa e efeito, a gente cai no legalismo religioso, né? Exatamente. Eu vou achar que... Eu vou achar que o problema da causa e efeito é que quando você recebe alguma coisa, você acha que você recebeu por méritos, né? Você pode correr o perigo de anular a graça de Deus, anular a misericórdia de Deus, né? Verdade. Mais alguém quer falar? Fábio. Oi, paz. Paz, Senhor. Eu li um versículo aqui na Bíblia, que eu tô pensando nele e não entendi. Se o pastor Tadeu puder me explicar, alguém puder me explicar, em Provérbios 10, 30, que fala assim:
o justo jamais será abalado, mas os perversos não habitarão a terra. Não entendi esse versículo. Se alguém puder me explicar. Acabou de falar que a vida é injusta, né? Eu acredito, Marisolilda, que esse versículo aí, como alguns outros versículos da Bíblia, ele fala num plano eterno, sabe? Jó foi justo e Jó foi abalado. Será que esse versículo não se cumpriu na vida de Jó, né? Porque a gente entende que a palavra de Deus ela é eterna, mas ela se cumpre para frente e para trás do que ela foi escrita, né? Então a gente entende que isso daí é num plano eterno, né? É aquilo que o profeta disse: vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Um dia tudo isso ficará muito claro, mas só naquele dia. Enquanto Jesus não voltar, tudo isso ainda fica muito confuso, ainda há muitas injustiças, ainda nós estamos do lado errado da porta, na verdade estamos do lado de cá. E do lado de cá, o justo pode ser abalado? Pode ser abalado, sim. Isso daí eu acredito que é algo futuro, é uma promessa futura. Isso daí, o justo não será abalado no sentido de ele será salvo, ele estará seguro, ele estará nas mãos do Senhor, sabe? É aquilo mais ou menos que Jesus fala no Sermão do Monte, bem-aventurados, limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aí, quando você olha para esse mundo aqui, você pode dizer que é bem-aventurado, limpo de coração? Não é. Às vezes, por ser limpo de coração, ele perde um emprego, por ser limpo de coração, ele perde um amigo, por ser limpo de coração, ele perde um monte de coisa. Ele é mal visto, sabe? Ele é taxado como um monte de coisa, aí justamente por ser limpo de coração. Então, acho que versículos como esse se cumprem quando a gente olha num plano eterno, assim, sabe? Num plano maior, né? O justo, muitas vezes, ele é abalado, sim, né? Amém. É o que Paulo fala muitas vezes, né? Perplexo, mas não desamparados, né? E ali ele mostra, naquela linguagem dele, o tanto de abalo que ele sofreu, né? É isso aí. Tá bom, obrigada. Deus nos ajude, amém. Obrigada. Tanto é que, mas os ímpios não habitarão a terra. Pode ver que o versículo que a irmã leu aí, ó, o justo nunca será, o ímpio não habitarão. Os verbos estão no futuro, né? Ou seja, aponta para algo para frente. Essa é a nossa esperança. Sim. Tá bom, obrigada. Amém. Pastor Tadeu, você comentou sobre a graça e a pessoa que se acha autossuficiente, Deus ele pode retirar essa graça da pessoa? E assim, mesmo a pessoa sabendo, não tendo a consciência de que Deus é que comanda todas as coisas, Deus ele pode retirar essa graça, mesmo a pessoa achando que é pelo próprio mérito dela que ela consegue tais coisas? Eu acho que é um assunto perigoso esse daí, é um assunto difícil, né? Eu acho que o homem que vive na graça de Deus, ele não vai se sentir autodependente, autossuficiente, vamos dizer assim. Ele conhece a graça, ele sabe que é pela graça. Então, por exemplo, ou então ele está com um problema, não? A religiosidade dele é de casca, né? Porque o homem que verdadeiramente conhece a graça de Deus, vive na graça de Deus, ele sabe que é pela graça. Vamos pegar um exemplo, a pessoa que é feliz no casamento fala, poxa, Deus preparou uma pessoa tão boa para mim, fala, mas você que escolheu, não, foi a graça de Deus que me conduziu a ela. Entende? E quando ele tomou a decisão correta na vida, ele não vai achar assim, foi a minha escolha, né? Foi a minha capacidade de discernir. Não, foi a graça de Deus. A graça de Deus me conduziu, a graça de Deus me guiou, né? Me levou pelo caminho que eu deveria andar. E essa mesma graça, ela pode me levar por caminhos tão difíceis, tão doloridos, mas é ela que está me conduzindo, sabe? O homem que vive na graça, ele vive assim. Ele nunca vai se sentir autossuficiente. Então, eu acho que a pessoa, se a graça for retirada dela, a mãe está querendo dizer de perder a salvação, coisa do tipo, não sei se ele realmente conhecia essa graça, não, ou se era alguma coisa só aparente, né? Tenho minhas dúvidas. Eu acho que o homem que vive na graça, ele vai ter a graça sempre. Entendi, obrigada. Amém. Amém. Pastor, irmão, quer
acrescentar mais alguma coisa? Não. Amém. Então, que Deus abençoe. Obrigado, pastor, pela aula. Amém. Prazer. Amém. Muito boa, né? Graças a Deus. É interessante a gente ver aqui que o próprio Zofar, ele fala, igual o pastor falou, ele fala algumas coisas que estão corretas, mas ele mesmo não aplica, né? Porque se a gente vê ali em Jó, no capítulo 11, versículo 6, ele fala da multiforme sabedoria de Deus, né? E essa multiforme, ela tem esses 3 lados que o pastor falou, né? Só que aí ele só está olhando para um lado, né? Só a questão da retribuição, né? E ele é bem duro, né? Chama Jó de mentiroso, fala que tanta coisa, né? Mas graças a Deus, né? Que nós vemos que Deus, ele trata conosco, né? Eu sempre costumo dizer assim, que Deus, ele antes de mudar as coisas ao nosso redor, ele quer nos mudar, né? Então, às vezes a gente tem essa questão de querer que as coisas mudem, que as coisas sejam diferentes, mas às vezes Deus permite o sofrimento, ele permite para nos mudar. Aí ele nos muda e depois sim ele começa a mudar as coisas ao nosso redor, né? Ô, Fábio, eu só fiquei pensando aqui que o irmão falou, né? Às vezes, eu acredito que o Zofar falou aquilo na sinceridade dele. Ele não falou aquilo, Sim. uma maldade, assim, foi na sinceridade. Ele estava errando, claro, ele falou errado, tanto é que Deus o repreendeu depois, mas ele falou aquilo na sinceridade. E quantas vezes a pessoa está passando por um problema, e aí você vai compartilhar com alguém, e a pessoa fala assim, não, vamos lá na minha igreja, vamos fazer uma campanha lá, você não pode aceitar isso, né? Aí vamos lá na campanha, vamos fazer 7 sexta-feira, vamos lá não sei o quê, aí você compra um óleo ungido, aí você faz isso, faz aquilo outro, como se tivesse fórmulas de sair, às vezes, de um sofrimento. Não tem, tem que passar. É o privilégio da dor. Né? É verdade. E eu estava pensando também na questão que a irmã Isolda levantou, né, desse versículo. Eu estava lembrando de Salmo 37, né, que o Salmo vai falar, não te indignes por causa dos maus feitores, e depois no versículo 10 ele fala também, né, os ímpios já não existirão na terra, mas os mansos herdarão a terra. Então é que nem o pastor falou, só complementando, né, sempre quando fala herdarão a terra, os ímpios não herdarão, os ímpios não possuirão, fala de algo futuro, né, tem a ver com aquele julgamento final, né, que realmente nós vamos ver a diferença entre o ímpio e o justo, né? É para alimentar a nossa esperança, né? Com certeza. Irmãos, que Deus abençoe a todos, viu? Que Deus abençoe e continue abençoando a cada um, né? E que continue falando em nossos corações. Eu vou devolver a oportunidade aqui para o pastor. Bom domingo a todos. Próxima aula, nós estamos juntos, próximo domingo, né? Novamente dessa forma online, tem sido maravilhoso. Deus abençoe a todos aí. Amém. Estou feliz de ver aqui o pastor Daniel. Ô, pastor, fez muita falta lá ontem, viu? Como é que está a saúde, pastor? Acho que está sem microfone. Não tá saindo o áudio não, pastor. Tá. Depois acho que ele mandou um WhatsApp para mim. Amém. Não está saindo. Vamos orar então, vamos encerrando. Se Deus quiser, à noite teremos o culto. Um grande pregador hoje, isso é uma bênção. Em nome de Jesus. Pastor José Antônio, o senhor ora por nós, por favor? Amém. Senhor nosso Deus e eterno Pai, graças te damos por tudo, pelos momentos, ó Pai, que passamos na tua presença, no estudo da tua palavra. Senhor, que nós saiamos cada vez mais, ó Pai, certo de que o Senhor é soberano e está no controle de todas as coisas, e de que nós somos, ó Deus eterno, seus servos, Pai. Estamos aqui para te servir. Nos ajuda, Senhor, nós dependemos totalmente de ti. Precisamos, ó Deus, que tu nos dirija os nossos passos, Pai. Ó Jesus, abençoa os irmãos que participaram da aula, que sejam extensivos essa bênção aos seus familiares. Abençoa-nos, ó Pai, e continua, Senhor, tendo misericórdia das nossas vidas,
porque dependemos totalmente de Ti, Senhor. Ó Jesus, dá-nos um domingo abençoado, um domingo festivo na Tua presença, um domingo alegre, que nós tenhamos sempre boas notícias, ó Pai, que nós saibamos decidir, definir, Senhor, discernir o que é bom, Senhor, aquilo que é nosso e aquilo que o Senhor está no controle de tudo. Abençoa-nos em tudo e nós te pedimos, em nome de Jesus, a Tua bênção, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Deus abençoe.